O sol ainda não havia nascido quando Lampião acordou com o zunido de uma bala perdida cortando o ar acima de sua rede. O estampido do rifle ecoou pelo acampamento improvisado entre as juremas, seguido de gritos e o barulho de botas correndo sobre a terra seca. Era março de 1928 e o rei do cangaço sabia que aquela não seria mais uma manhã comum no sertão da Bahia. "Capitão, volante de Juazeiro vem subindo a serra!" gritou Corisco, já de pé, ajeitando o punhal na cintura e checando os cartuchos da carabina. Seus olhos brilhavam com aquela mistura de medo e excitação que antecede as grandes batalhas. Lampião levantou devagar, como se o tempo não tivesse pressa. Seus movimentos eram calculados, cada gesto medido. Aos 40 anos, Virgulino Ferreira da Silva carregava no corpo as marcas de mais de 15 anos, enfrentando volantes, coletores e fazendeiros. 3 cicatrizes cruzavam seu peito, lembrança de emboscadas que quase o mataram. Uma bala alojada no ombro esquerdo o fazia mancar nas manhãs frias. Mas os olhos continuavam afiados como navalha, e a mente trabalhava mais rápida que o gatilho de qualquer soldado. "Quantos homens?" perguntou, enquanto amarrava as alpercatas e ajustava o chapéu de couro ornamentado com moedas de prata. "Uns 30 pelo barulho, mas tem mais gente vindo, capitão." Caçula avistou poeira ao norte, do lado de Canudos, e Mergulhão mandou dizer que tem movimento estranho descendo de Paulo Afonso também. Lampião parou de repente. 3 direções diferentes. Em mais de uma década comandando o bando mais temido do Nordeste, ele havia enfrentado emboscadas vindas de 2 lados, até mesmo cercado por tropas maiores que a sua. Mas 3 volantes diferentes, organizadas, atacando ao mesmo tempo. Isso cheirava a armadilha planejada há meses. "Maria Bonita!" chamou, e sua mulher apareceu da tenda vizinha, já vestida com o gibão de couro e a cartucheira cruzada no peito. Dadá veio logo atrás, ajudando a amarrar as últimas trouxas de mantimento. "Vocês 2 vão com Volta Seca e mais 5 homens para o esconderijo da Pedra Furada. Saem agora pela trilha dos Cabritos." Maria Bonita o encarou com aquele olhar que ele conhecia bem. Não era medo. Ela havia provado coragem em dezenas de combates. Era a certeza de que algo grave estava acontecendo. "E você?" "Vou descobrir o que esses soldados tanto querem. Mas se eles vieram em 3 grupos, não é só para me prender, querem acabar comigo de vez." O som de cascos se aproximando fez todos se abaixarem instintivamente. Pelo galope, eram uns 5 cavalos vindos em disparada. Saracura apareceu primeiro, com o cavalo espumando e o rosto marcado pelo suor e pela urgência. "Capitão, é pior do que pensávamos. Não são só volantes da Bahia. Tem soldado de Pernambuco também, e uns homens que nunca vi por essas bandas. Falando diferente, com sotaque de mais longe." Lampião sentiu um arrepio subir pela espinha. Volantes de 3 estados diferentes. Isso significava que o governo federal tinha colocado a mão no assunto. Getúlio Vargas, que havia tomado o poder poucos meses antes, estava apertando o cerco contra o cangaço. E ele, Lampião, era o prêmio maior. "Quantos homens temos aqui?" 22, contando com você, capitão. Criança ficou doente e não vai aguentar caminhada longa. Labareda levou um tiro na perna 3 dias atrás, mas diz que aguenta. 22 homens contra quase 100 soldados bem armados e organizados. Lampião já havia enfrentado piores proporções, mas nunca com inimigos vindos de tantos lados ao mesmo tempo. "Sabino Gomes, você conhece essas terras melhor que ninguém. Tem algum lugar por aqui onde possamos nos defender?" O cangaceiro mais velho do grupo, apelidado de Sabino das Abóboras por causa da fazenda onde nasceu, cuspiu no chão e apontou para sudeste. "Tem o Vale dos 3 Morros, a umas 2 léguas daqui. É lugar apertado, mas tem umas grutas nas pedras. O problema é que se eles cercarem por lá... Se cercarem, vamos estar encurralados",
completou Lampião. Mas se não cercarem, temos abrigo e altura para atirar. Meia-noite, que havia sumido na caatinga para reconhecimento, voltou correndo. Seus olhos arregalados contavam a história antes mesmo dele abrir a boca. Capitão, eles sabem onde estamos. Tem um homem com eles que conhece essas terras. Vi ele apontando direções, mostrando o caminho, e tem uns soldados a cavalo fazendo movimento de pinça. A armadilha estava se fechando. Lampião olhou em volta para seus homens, alguns jovens como Azulão e Beija-Flor, que mal haviam completado 20 anos, outros veteranos como Antônio Ferreira e Sabino, que o seguiam desde os primeiros tempos. Todos esperavam sua decisão. Escutem bem, disse, com a voz firme mas baixa. Esses soldados vieram preparados, sabem quem somos, sabem onde estamos e trouxeram gente suficiente para nos varrer do mapa. Mas tem uma coisa que eles não sabem. Nunca enfrentaram Lampião quando ele está com raiva. Pegou a carabina Winchester que Maria Bonita havia deixado ao lado da rede e conferiu os cartuchos. 15 balas. Teria que fazer cada uma contar. Sabino, você vai na frente com Gato e Ponto Fino. Levem as mulas e façam barulho, como se o bando inteiro estivesse fugindo pela trilha principal. Corisco, você pega Moreno, Quina e Elétrico e contorna pelo norte. Quando ouvirem meu tiro, atacam pelas costas. Os homens começaram a se mover, cada um sabendo exatamente o que fazer. Anos de combate haviam criado entre eles uma sintonia que dispensava muitas palavras. "E o senhor, capitão?" perguntou Caçula, ainda arrumando a mochila nas costas. "Eu vou para o Vale dos Três Morros com o resto do pessoal. Se eles querem me cercar, que cerquem. Mas vão descobrir que cercar Lampião é mais perigoso que deixar ele solto." O sol começava a aparecer no horizonte quando o bando se dividiu. Maria Bonita montou na égua Bahia e olhou uma última vez para o marido. Não disseram adeus, superstição de cangaceiro, mas o olhar dizia tudo. Lampião montou em seu cavalo, um alazão forte que o acompanhava há 3 anos, e fez sinal para os 12 homens que ficaram com ele. Mergulhão, Mariano, Sabonete, Sabiá, Moeda, Demudado, Marinheiro, Cabeleira, Gavião, Zabelê, Candeeiro e 25. Cada um deles havia matado pelo menos 5 soldados em combate. Cada um sabia que aquele dia poderia ser o último. A cavalgada até o Vale dos Três Morros durou menos de 1 hora, mas pareceu uma eternidade. A poeira levantada pelos cascos subia para o céu azul e limpo, criando uma nuvem que qualquer rastreador conseguiria seguir de longe. Lampião sabia disso, mas não tinha escolha. Precisava chegar às pedras antes que o cerco se fechasse completamente. O vale apareceu como uma ferida aberta na caatinga. 2 paredes de pedra se erguiam de cada lado, formando um corredor natural de uns 200 metros de comprimento por 50 de largura. No fundo, 3 morros se juntavam, criando um anfiteatro natural onde ecoava qualquer som. Era um lugar perfeito para uma emboscada, tanto para quem estava dentro quanto para quem vinha de fora. Demudado, você e Marinheiro sobem no morro da esquerda. Levem munição suficiente e não atirem até eu dar o sinal. Gavião e Zabelê, vocês ficam no morro da direita. O resto vem comigo para o meio. Os homens se espalharam como sombras entre as pedras. Lampião escolheu uma posição no centro do vale, atrás de uma laje grande que oferecia proteção, mas permitia visão completa da entrada. Dali poderia coordenar toda a defesa. O silêncio do sertão foi quebrado pelo som distante de cavalos. Muitos cavalos. Lampião checou novamente a carabina e sentiu no bolso o punhal de cabo de chifre que o acompanhava desde o primeiro combate. Se a munição acabasse, ainda teria a lâmina. Os primeiros soldados apareceram na entrada do vale montados em cavalos suados, uniformes caqui, capes na cabeça, rifles modernos nas mãos. Vinham devagar, desconfiados, como quem sabe que pode estar entrando numa ratoeira.
Atrás deles, mais soldados a pé, espalhando-se pelas bordas do vale. Lampião contou rapidamente. Pelo menos 40 homens só naquele grupo, e pelos ruídos que chegavam das outras direções, os outros 2 grupos não estavam longe. Um oficial montado em um cavalo preto parou na entrada do vale e ergueu um binóculo. Lampião podia ver o suor descendo pelo rosto do homem, via a tensão em seus movimentos. Eles sabiam que ele estava ali, mas não sabiam exatamente onde. Virgulino Ferreira da Silva! A voz ecoou entre as pedras, amplificada pela acústica natural do lugar. Você está cercado. Entregue-se e garanto que será tratado conforme a lei. Lampião sorriu. Lei. Como se houvesse lei no sertão além da Winchester e do punhal. Como se 16 anos de perseguição não tivessem lhe ensinado que, para homens como ele, só havia 2 opções: lutar ou morrer. Candeeiro! Sussurrou para o cangaceiro agachado na pedra ao lado. Você consegue ver quantos tem lá fora? Muitos, capitão. Uns 60, 70 pela frente. E tem barulho vindo de todos os lados. Era a confirmação que Lampião não queria ouvir. O cerco estava se fechando. 3 volantes, como o Corisco havia dito. Talvez mais de 200 soldados contra 20 e poucos cangaceiros espalhados pela Caatinga. Mas Virgulino Ferreira da Silva não havia se tornado Lampião por desistir fácil. Havia virado lenda porque transformava as piores situações em vitórias impossíveis. E naquele vale apertado, cercado de pedras e com soldados chegando de todos os lados, ele faria o que sempre fazia: o inesperado. O oficial gritou mais uma vez, exigindo rendição. Lampião se levantou devagar, expondo o peito acima da pedra onde se escondia. Por um momento, teve certeza de que levaria um tiro, mas os soldados hesitaram, talvez por medo, talvez por quererem pegá-lo vivo. Doutor Soldado! Gritou de volta, com a voz carregada de ironia. O senhor veio de longe para me conhecer? Então se aproxime, Lampião está aqui mesmo, esperando. Foi então que começou a maior batalha da vida do rei do cangaço. O primeiro tiro veio de onde Lampião menos esperava. Não dos soldados à sua frente, mas de um atirador escondido nas pedras do lado direito do vale. A bala passou tão perto de sua cabeça que ele sentiu o calor do metal cortando o ar. O estampido ecoou como trovão entre os morros, seguido imediatamente por uma saraivada que transformou o vale num inferno de pólvora e chumbo. Filho da mãe conhece o terreno melhor do que eu pensava, murmurou Lampião, jogando-se atrás da laje de pedra enquanto as balas choviam ao seu redor. Pedaços de rocha saltavam como granizo e o cheiro de pólvora queimada começava a tomar conta do ar. Gavião e Zabelê, posicionados no morro direito, responderam ao fogo quase instantaneamente. O Winchester de Gavião cuspiu 3 vezes em sequência, e Lampião ouviu o grito de dor de um soldado atingido. Mas antes que pudesse comemorar, percebeu a gravidade da situação. Os soldados conheciam as posições de seus homens. Alguém havia estudado aquele vale antes da batalha começar. Candeeiro, quantos tem atrás dos morros? Gritou, tentando se fazer ouvir acima do barulho dos tiros. Muitos, capitão, e eles sabem onde estamos. A resposta veio na forma de uma nova rajada, dessa vez vinda de 3 direções diferentes. Os soldados haviam dividido o fogo para cobrir todo o vale. 25, que estava numa posição mais exposta, teve que correr agachado até uma pedra maior, com as balas batendo no chão ao redor de seus pés. Lampião entendeu a tática. Não era apenas um cerco, era um massacre planejado. Os soldados não queriam prendê-lo, queriam exterminá-lo junto com todo o bando, e tinham vantagem numérica, posição superior e conhecimento do terreno. Mas Virgulino Ferreira da Silva não havia sobrevivido 16 anos no cangaço por seguir as regras dos outros. Se os soldados queriam transformar aquele vale num matadouro, ele transformaria o matadouro numa armadilha. Sabonete! Chamou.
O cangaceiro, agachado a uns 10 metros, olhou na direção do capitão. Você conhece aquelas grutas que Sabino falou? Conheço, capitão. 3 delas bem no fundo do vale. Dá para passar de uma para outra por baixo da terra. Então é para lá que vamos, mas não todos juntos. Moeda, você leva Mariano e Sabiá pela esquerda. Eu vou com Candeeiro e 25 pelo centro. O resto segue Sabonete. Era um plano suicida. Para chegar às grutas, teriam que atravessar quase 50 metros de terreno aberto, sob fogo cruzado de dezenas de soldados. Mas ficar onde estavam significava morte certa. Os soldados já começavam a descer os morros, fechando o cerco. Quando eu atirar 3 vezes seguidas, todo mundo corre, ordenou Lampião. Ele mirou cuidadosamente no oficial do cavalo preto, que continuava na entrada do vale coordenando o ataque. O homem estava a mais de 100 metros, mas Lampião havia acertado alvos menores a distâncias maiores. Respirou fundo, segurou o ar e apertou o gatilho. A bala pegou o oficial no ombro, jogando-o para trás na sela. O cavalo empinou, e por alguns segundos houve confusão nas fileiras dos soldados. Era a brecha que Lampião precisava. Disparou mais 2 vezes rapidamente, uma para cada lado do vale, e saiu correndo. Candeeiro e 25 o seguiram, com as pernas bombeando sobre a terra seca, enquanto as balas assobiavam em volta deles como vespas furiosas. 40 metros. O mundo se reduziu a passos e respiração ofegante. 30 metros. Uma bala passou tão perto do ouvido de Candeeiro que ele cambaleou, mas continuou correndo. 20 metros. Lampião podia ver a entrada escura da primeira gruta, um buraco negro na parede de pedra que parecia sugar toda a luz ao redor. Uma bala atingiu 25 na panturrilha. O cangaceiro tropeçou, rolou no chão, mas levantou imediatamente e continuou mancando. 10 metros. 5. Lampião mergulhou na escuridão da gruta como quem pula num poço, seguido pelos 2 companheiros. Por alguns segundos, só havia o som da respiração pesada e o eco distante dos tiros lá fora. A gruta era maior do que parecera de longe, com uns 15 metros de profundidade e altura suficiente para um homem ficar de pé. No fundo, uma passagem estreita levava para as outras cavernas. 25, como está a perna. Doendo que nem dente podre, capitão, mas aguento. A bala saiu do outro lado. Lampião amarrou um pedaço de pano em volta da ferida para estancar o sangue. Lá fora, os tiros haviam diminuído, mas não parado. Significava que pelo menos alguns de seus homens ainda estavam vivos e lutando. Vão chegando os outros, sussurrou Candeeiro, ouvindo vozes abafadas vindo da passagem dos fundos. Sabonete apareceu primeiro, seguido por Mergulhão e Cabeleira. Logo depois, Moeda trouxe Mariano e Sabiá. 8 homens no total, menos da metade do grupo original. E os outros? Perguntou Lampião. Demudado levou um tiro na cabeça quando descia do morro, respondeu Moeda, com a voz carregada. Gavião e Zabelê ainda estão lá em cima, mas cercados. E Marinheiro... Não precisou terminar. Marinheiro havia lutado ao lado de Lampião por mais de 5 anos. Mais um nome na lista dos que não voltariam para casa. O som de botas se aproximando pela entrada da gruta fez todos silenciarem. Os soldados haviam descoberto o esconderijo. Tem alguém aí dentro? Uma voz ecoou na entrada. Saiam com as mãos para cima! Lampião fez sinal para os homens se espalharem pelas sombras da gruta. Se os soldados quisessem entrar, teriam que passar por cima dos corpos dos cangaceiros. Sabonete, essa passagem do fundo leva aonde? Para as outras 2 grutas, capitão. E tem uma saída do outro lado do morro, mas é apertada. Só passa um homem por vez. Era uma chance. Pequena, mas era chance. Lampião olhou para seus homens. Feridos, cansados, com munição baixa, mas ainda com fogo nos olhos, ainda dispostos a lutar.
Escutem bem, disse baixinho. Vamos sair pelas outras grutas e atacar pelas costas. Eles pensam que estamos encurralados aqui. E se não der certo, capitão? Lampião sorriu, um sorriso sem alegria, carregado de anos de guerra e sangue. Se não der certo, pelo menos vamos morrer atirando. É assim que cangaceiro morre. O som de botas estava cada vez mais próximo. Lampião podia ouvir soldados conversando baixo, planejando como invadir a gruta. Tinham tempo limitado. Moeda, você leva Sabiá e Mariano pela saída do fundo. Vão dar a volta e atacar pelo lado esquerdo. Sabonete leva Cabeleira e Mergulhão para o lado direito. Eu fico aqui com Candeeiro e 25. Capitão, não é melhor o senhor sair também? Não, eles vieram atrás de Lampião. É Lampião que vão encontrar. Os homens começaram a se mover silenciosamente pela passagem dos fundos. Em poucos minutos, Lampião ficou sozinho na gruta com seus 2 companheiros mais próximos. Lá fora, o barulho dos soldados aumentava. Deviam ser uns 10 ou 15, preparando-se para invadir. Lampião verificou a munição. 8 balas na carabina, mais 6 no revólver. Candeeiro tinha 12 cartuchos, 25 apenas 5, e ainda por cima, ferido na perna. Contra 15 soldados bem armados. As primeiras sombras apareceram na entrada da gruta. Soldados jovens, tensos, com rifles apontados para as trevas. Lampião podia ver o medo nos olhos deles, mesmo na penumbra. Sabiam que estavam entrando na toca do diabo. «Último aviso!» gritou um sargento. «Saiam ou vamos entrar atirando!» Lampião mirou cuidadosamente no primeiro soldado. A distância era perfeita para o tiro certeiro, mas esperou. Deixou 3 soldados entrarem na gruta, depois mais 2. Quando 6 homens estavam dentro da caverna, ele abriu fogo. O primeiro tiro pegou o sargento no peito, jogando-o de costas contra a parede de pedra. O segundo acertou um soldado jovem, que não devia ter nem 20 anos. Os outros se jogaram no chão, gritando e atirando às cegas na escuridão. Candeeiro e 25 abriram fogo também. Na gruta estreita, cada tiro ecoava como canhão, e a fumaça da pólvora logo tomou conta do ar. Era impossível ver qualquer coisa, mas Lampião conhecia cada pedra daquele lugar. Rastejou para a esquerda enquanto os soldados atiravam onde ele estava antes. Uma bala passou tão perto que arrancou um pedaço do couro de seu gibão. Outra acertou a pedra ao lado de sua cabeça, chovendo fragmentos de rocha em seu rosto. Do fundo da gruta chegava o som de mais soldados, tentando entrar pela passagem estreita. Lampião percebeu que não tinham mais que alguns minutos antes de serem completamente cercados. 25, você aguenta correr? Aguento, capitão. Então vamos sair daqui. Candeeiro, cubra a retirada. Mas quando se preparavam para correr em direção à passagem dos fundos, ouviram o som que mudaria tudo. Tiros vindos de fora da gruta, do vale. Não tiros de soldados. Esses eles reconheciam pelo som mais seco dos Mausers. Eram tiros de Winchester, o som inconfundível das carabinas dos cangaceiros. Corisco havia chegado. O barulho da batalha lá fora aumentou subitamente. Gritos, cavalos relinchando, ordens sendo gritadas em pânico. Os soldados que estavam tentando invadir a gruta pararam de atirar, confusos, tentando entender o que estava acontecendo. Lampião sorriu pela primeira vez naquele dia. Seu lugar-tenente não havia abandonado o plano original. Quando ouviu os primeiros tiros, atacou pelas costas como combinado, pegando os soldados de surpresa exatamente quando pensavam que tinham Lampião encurralado. «Agora é a nossa vez», murmurou, checando a carabina. O contra-ataque havia começado. O ataque de Corisco veio como tempestade no céu limpo. O som inconfundível de seus Winchester ecoava pelo vale, misturado aos gritos de soldados pegos de surpresa. Lampião ouviu cavalos relinchando em pânico e ordens sendo gritadas em desespero. Era o momento que ele esperava, o caos que transformaria uma derrota certa em possibilidade de escape.
25, candeeiro! Saímos agora! Os 3 cangaceiros correram pela passagem estreita no fundo da gruta. A rocha rasgava seus gibões de couro, e mais de uma vez tiveram que se arrastar de barriga pelos trechos mais apertados. Atrás deles, os soldados ainda atiravam às cegas na escuridão, sem saber que seus prisioneiros já haviam sumido como fumaça. Quando saíram na segunda gruta, encontraram Moeda esperando com uma expressão tensa no rosto. Capitão, a situação lá fora está feia. Corisco chegou com os homens dele, mas os soldados são muitos, e tem mais gente chegando do norte. Lampião subiu numa pedra para espiar pela abertura da gruta. O vale havia se transformado num campo de guerra. Soldados corriam de um lado para outro, alguns tentando formar uma linha de defesa, outros procurando abrigo atrás das pedras. No meio da confusão, ele podia ver os clarões dos tiros de Corisco e seus homens atacando do lado oposto. Mas não eram só soldados no vale. Uma nova coluna subia pela trilha principal. Mais uniformes, mais cavalos, mais armas. A terceira volante estava chegando para fechar definitivamente o cerco. Moeda, cadê Sabonete e os outros? Saíram pela gruta do lado. Devem estar atacando o flanco direito agora. Como se respondesse às suas palavras, uma nova rajada de tiros ecoou do lado direito do vale. Sabonete havia encontrado os soldados. Lampião fechou os olhos por um segundo, calculando. Seus homens estavam espalhados pelo vale, atacando de várias direções. Os soldados estavam confusos, sem saber de onde vinham os tiros. Era o momento perfeito para o golpe final, se ele conseguisse reunir o bando e encontrar uma saída antes que a terceira volante chegasse. 25, você fica aqui com Moeda. Se eu não voltar em 1 hora, peguem o caminho das cabras e vão para a Pedra Furada. Capitão, o senhor não vai sozinho para esse inferno. Vou e volto. Preciso encontrar Corisco e coordenar a saída. Se ficarmos separados, vão nos pegar um por um. Antes que pudessem protestar, Lampião saiu da gruta e mergulhou no caos da batalha. O sol estava alto agora, castigando sem piedade, e o suor misturava com a poeira levantada pelos tiros. O cheiro de pólvora queimada era tão forte que ardia nos olhos. Correu agachado entre as pedras, usando cada sombra, cada depressão no terreno. Uma bala passou tão perto que arrancou um pedaço de seu chapéu. Outra acertou a terra aos seus pés, levantando uma nuvem de areia. Chegou ao ponto onde calculava que Corisco deveria estar e assobiou, o som específico que usavam para se identificar em combate. A resposta veio de trás de uma laje grande, uns 20 metros à frente. Quando chegou lá, encontrou Corisco com o rosto sujo de pólvora e sangue escorrendo de um ferimento no braço esquerdo. Capitão, pensei que tivesse morrido naquelas grutas. Ainda não chegou a hora. Quantos homens você trouxe? 4 comigo. Moreno levou um tiro na barriga, mas ainda está atirando. Quina e Elétrico estão ali na frente, mantendo os soldados ocupados. E do lado direito? Sabonete está fazendo estrago. Mas olhe lá, capitão. Corisco apontou para a entrada do vale. Mais soldados chegando, muitos soldados. Lampião espiou por cima da pedra e viu a terceira volante entrando no vale. Devia ter uns 50 homens, todos a cavalo, comandados por um oficial de patente alta pelo uniforme. Agora eram mais de 100 soldados contra seus 10 ou 12 cangaceiros ainda vivos. Corisco, reúna seus homens. Vamos sair pelo lado esquerdo, onde a parede é mais baixa. E os outros? Sabonete sabe se cuidar. E se Deus quiser, a gente se encontra na Pedra Furada. Mas antes que pudessem se mover, o som de cascos se aproximando os fez se abaixar. 3 soldados a cavalo vinham direto na direção deles, rifles em punho, claramente seguindo rastros de sangue deixados pelo ferimento de Corisco. Lampião mirou no primeiro cavaleiro e disparou.
O homem caiu da sela como saco de milho, mas os outros dois continuaram avançando. Corisco, mesmo ferido, acertou o segundo soldado no peito. O terceiro, vendo os companheiros mortos, virou o cavalo e saiu em disparada, gritando para avisar os outros. "Agora eles sabem onde estamos", murmurou Corisco. "Então não temos mais tempo para pensar." Lampião assobiou novamente. Dessa vez o sinal de retirada que todos os cangaceiros conheciam. De várias direções do vale vieram respostas. 2 assobios curtos, significando entendido. 3 longos, significando ferido, mas móvel. 1 longo e 2 curtos, significando cercado, não posso sair. Este último vinha da direção onde Sabonete havia atacado. "Ele está preso", disse Corisco. "Então vamos buscá-lo. Capitão, são muitos soldados. Se formos para lá..." "Sabonete me seguiu por 8 anos. Não vou deixar ele morrer sozinho." Era loucura, e os dois sabiam disso. Mas no código do cangaço, abandonar um companheiro era pior que morrer. Lampião já havia perdido homens demais naquele dia. Eles correram pelo vale, saltando de pedra em pedra, usando a fumaça dos tiros como cortina. O barulho da batalha estava ensurdecedor agora. Gritos, tiros, cavalos relinchando, ordens sendo gritadas em pânico. Encontraram Sabonete encurralado atrás de uma formação rochosa, cercado por pelo menos 12 soldados. Cabeleira jazia morto ao seu lado, com 3 balaços no peito. Mergulhão estava ferido na perna, mas ainda atirava com precisão mortal. "Sabonete!" gritou Lampião. "Por aqui!" O cangaceiro veterano virou a cabeça e sorriu ao ver o capitão. Era um sorriso cansado, de homem que sabe que chegou ao fim da linha. "Não dá, capitão! Munição acabando e eles são muitos!" Lampião olhou em volta. 12 soldados entre ele e Sabonete. Mais soldados chegando de outras direções. A terceira volante já havia tomado posição na entrada do vale. Em poucos minutos, não haveria saída possível. Foi então que ele ouviu algo que mudou tudo. O som de cascos vindo de fora do vale, mas não do lado dos soldados. Do lado oposto, da trilha que levava à Pedra Furada. Era impossível. Maria Bonita e as outras mulheres estavam escondidas lá. A menos que... O primeiro cangaceiro apareceu no alto da parede rochosa do lado esquerdo do vale. Era Volta Seca, gritando como demônio e atirando para baixo. Logo atrás dele, mais homens. Criança que estava doente de manhã, mas aparentemente havia se recuperado. Labareda mancando da perna ferida, mas empunhando 2 revólveres. E por último, numa imagem que Lampião jamais esqueceria, Maria Bonita montada na égua Bahia, com cartucheira cruzada no peito e o Winchester na mão, descendo a parede do vale como uma fúria vingadora. Ela havia desobedecido suas ordens e voltado com reforços. O ataque veio de cima, pegando os soldados completamente de surpresa. Volta Seca acertou 2 homens antes mesmo de chegarem ao chão. Criança, apesar da doença, lutava como 10. E Maria Bonita atirava com uma precisão que fazia os soldados correrem como galinhas assustadas. "Agora!" gritou Lampião. Ele e Corisco correram em direção a Sabonete, atirando contra os soldados confusos que não sabiam mais de onde vinham os ataques. Mergulhão conseguiu se levantar e mancar até eles, apoiando-se em Sabonete. "Todo mundo para cima!" ordenou Lampião, apontando para onde Maria Bonita e os outros haviam descido. "É a única saída!" A escalada foi um pesadelo. Pedras soltas, tiros vindo de baixo, homens feridos sendo carregados por companheiros. 25, com a perna machucada, precisou ser praticamente carregado por Candeeiro. Mergulhão deixava rastro de sangue nas pedras. Mas pouco a pouco conseguiram subir. Quando Lampião chegou ao topo da parede rochosa, olhou para baixo uma última vez. O vale estava cheio de soldados correndo de um lado para outro, alguns atendendo feridos, outros tentando encontrar um caminho para subir atrás dos cangaceiros. Contou rapidamente seus homens.
12 haviam saído vivos do vale. Dos 22 que entraram naquela manhã, 10 haviam ficado para sempre entre as pedras. Demudado, Gavião, Zabelê, Marinheiro, Cabelera, nomes que se juntariam à longa lista dos que morreram seguindo Lampião. Capitão, disse Maria Bonita, chegando ao seu lado. Os cavalos estão escondidos a 2 léguas daqui. Podemos estar na pedra furada antes do anoitecer. Lampião olhou para a mulher que havia arriscado a vida para salvá-lo. Depois olhou para seus homens feridos, exaustos, mas vivos. Finalmente olhou para baixo, onde os soldados ainda tentavam encontrar uma forma de subir. Eles vieram de 3 estados diferentes, disse, mais para si mesmo que para os outros. Trouxeram mais de 100 homens, conheciam o terreno, sabiam onde estávamos. E mesmo assim não conseguiram pegar Lampião, completou Corisco com um sorriso cansado. Lampião não sorriu de volta. Aquele dia havia custado caro demais. 10 homens mortos, 4 feridos, munição quase acabada. E os soldados ainda estavam lá embaixo, vivos, prontos para continuar a perseguição. Mas quando se preparava para dar ordem de retirada, ouviu um som que o fez parar. Gritos vindos do vale, mas não gritos de guerra. Gritos de medo. Olhou para baixo e viu os soldados correndo em direção às saídas do vale. Não estavam mais tentando perseguir os cangaceiros. Estavam fugindo. O que está acontecendo? Perguntou Maria Bonita. A resposta veio na forma de mais gritos, agora vindos de fora do vale. E depois, um som que Lampião conhecia bem. Tiros de Winchester ecoando pela caatinga. Sabino das Abóboras havia cumprido sua parte do plano. Enquanto Lampião mantinha os soldados ocupados no vale, o velho cangaceiro havia reunido todos os homens que conseguiu encontrar na região. Outros bandos menores, vaqueiros simpatizantes, até alguns fazendeiros que tinham contas a acertar com o governo. Os soldados que vieram cercar Lampião agora estavam sendo cercados. A batalha durou até o fim da tarde. Do alto da parede rochosa, Lampião e seus homens assistiram aos soldados lutando desesperadamente para sair do vale e reagrupar na caatinga. Alguns conseguiram, muitos não. Quando o sol começou a se pôr, pintando o sertão de vermelho e dourado, o silêncio voltou a dominar a paisagem. Fumaça subia ainda de vários pontos do vale e urubus já começavam a aparecer no céu. Lampião desceu sozinho até o vale uma última vez. Andou entre os corpos dos soldados, pegou algumas armas abandonadas, recolheu munição. No centro do vale, encontrou o corpo do oficial do Cavalo Preto, o homem que havia gritado pedindo sua rendição horas antes. Nos bolsos do morto, encontrou um papel dobrado. Era uma ordem oficial, assinada pelo governador da Bahia e pelos comandantes das polícias de Pernambuco e Alagoas. Uma operação conjunta para capturar ou matar Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. A recompensa pela sua cabeça havia subido para 100 contos de réis, fortuna suficiente para comprar uma fazenda inteira. Lampião guardou o papel no bolso e voltou para onde seus homens esperavam. Quando chegou ao topo da parede, encontrou Corisco cuidando dos feridos e Maria Bonita distribuindo água para todos. Vamos embora, disse simplesmente. A cavalgada até a pedra furada foi silenciosa. Cada homem lidava com suas próprias feridas, as do corpo e as da alma. Tinham vencido a maior batalha de suas vidas, mas o preço havia sido alto demais. Quando chegaram ao esconderijo, já era noite fechada. Uma fogueira pequena iluminava o acampamento improvisado entre as pedras. Os homens se sentaram em círculo, mastigando charque e bebendo água morna dos borris de couro. Capitão, disse Volta Seca, quebrando o silêncio. Eles vão voltar. Vão, confirmou Lampião. Mais cedo ou mais tarde vão voltar. Com mais homens, mais armas, mais dinheiro. E nós? Lampião olhou para o fogo, depois para seus homens feridos, depois para as estrelas que começavam a aparecer no céu limpo do sertão.
Nós vamos estar prontos. Não havia fanfarra na vitória, não havia comemoração. Apenas homens cansados, marcados pela guerra, sabendo que o dia seguinte traria novos perigos, mas também sabendo que haviam sobrevivido ao impossível e que isso os tornava diferentes de todos os outros homens que pisavam naquela terra seca. Lampião tirou o papel do bolso e o jogou no fogo. As chamas lamberem a ordem oficial, transformando em cinzas a promessa de 100 contos de réis por sua cabeça. Que venham, murmurou, olhando as faíscas subirem para o céu. Que venham todos. O rei do cangaço havia sobrevivido ao dia em que 3 volantes tentaram cercá-lo, e no sertão isso era suficiente para transformar homem em lenda. A guerra continuaria, mas naquela noite, entre as pedras da Caatinga, sob o céu infinito do Nordeste, Virgulino Ferreira da Silva sabia que havia vencido a batalha mais importante de sua vida. A batalha que provou que nem mesmo 3 exércitos juntos poderiam quebrar o espírito de quem nasceu para ser livre. E na escuridão da noite sertaneja, esse conhecimento era mais valioso que todo o ouro do mundo.